Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu me apresentar, eu sou Hilário Endes. Eu estudei inglês sozinho por muito tempo, mas consegui aprender em 4 meses. Quando eu estudava em uma escola, eu não tinha muito sucesso. Depois que eu descobri o meu jeito particular de estudar, foi que as coisas começaram a fluir, começaram a dar certo. Então, eu resolvi gravar essa série de vídeos para poder ajudar as pessoas que têm interesse em fazer isso, para ajudar as pessoas a melhorar seu nível de inglês. Ok? Eu estou mostrando aqui a página do meu blog. É como estudar inglês. Este blog se destina às pessoas que querem aprender inglês sozinho, ensinando técnicas para que possam ser aplicadas no aprendizado. Então, como aprender inglês sozinho? Se você acha que inglês é uma coisa muito difícil de aprender, a primeira coisa que você vai ter que fazer é mudar a sua mentalidade. Você tem que mudar a sua mentalidade. Colocar na sua mente que você está falando inglês, que você fala inglês todos os dias. E aí as coisas vão começar a dar certo, vão começar a fluir, vão começar a funcionar. Ok? Então, como aprender inglês sozinho? Essa é a pergunta. Vou explicar aqui um pouco para vocês. Tá. Além de dizer como aprender inglês sozinho, você tem que responder a pergunta como estudar inglês. Então, como estudar inglês? Não é difícil. Se você está começando do zero, como eu quando comecei, você vai ter um pouco de você vai ter que pegar e ler textos em inglês. Mas tem um problema, que você não vai entender nada e nem vai saber a pronúncia das palavras. Então, ao invés de eu estudar a gramática, quando eu comecei, eu fiz assim. Ao invés de estudar a gramática, eu comecei a traduzir textos, porque eu tinha que entender os textos. Tinha que encontrar uma forma de entendê-los. Então eu comecei a traduzir textos. Mas não pegar um texto e colocar lá no Google e esperar que ele dá. Não. O objetivo da tradução de textos é você descobrir o significado das palavras. Então, quando você vai procurar no dicionário uma palavra, você vai por estar fazendo um esforço ao estar procurando essa palavra no dicionário, você não vai esquecer ela tão fácil depois. E conforme você vai traduzindo textos e mais textos, você de repente vai se deparar muitas vezes com a mesma palavra. Então você vai procura de novo essa palavra no dicionário. Se você não souber, na próxima vez procura de novo. Vai chegar uma hora que você vai memorizar ela. E conforme você for aprendendo, você vai perceber que com o tempo você vai ter que traduzir uma ou duas palavras, porque a maioria você já sabe, tanto você pesquisar. Porque você está sempre procurando as mesmas palavras. Inclusive eu vou colocar um post depois sobre quais as palavras mais usadas da língua inglesa. Se você souber essas palavras, as 400 palavras mais usadas, se você souber essas palavras, você vai estar entendendo praticamente 80% de um texto, porque elas são as mais usadas e elas estão sempre ali
no geral, né? Estão sempre aparecendo ali. Então essa é a dica. Não tem o que fazer, você não vai estudar gramática, você tem que entender. Você tem que entender os textos, você tem que começar pelos textos, tá? E depois, como estudar inglês com os filmes, então? Essa é uma boa ideia também. Então, veja bem. Você vai pausando o filme e copie a legenda de alguma cena. Traduza. Depois estude a pronúncia com o próprio áudio do filme. Aí você vai colocando o DVD para ficar repetindo sempre a mesma frase até você conseguir pronunciar. Se você ainda achar muito difícil de pronunciar essas palavras, pega um dicionário e escreva essas palavras como você lê. Você procura no dicionário onde está escrita a pronúncia, ou se você não achar a pronúncia no dicionário, escreva como você entendeu. Escreva, acentuando a sílaba mais forte. Porque se você prestar bastante atenção nisso, quando você vai pronunciar uma palavra em inglês, sempre tem uma sílaba que é mais forte que as outras. E é isso que você tem que cuidar muito, porque isso faz toda a diferença. Então, depois de você ter estudado a pronúncia bem certa das palavras, você treina bastante, traduza o texto, memorize bem ele, entenda o significado das palavras com a tradução. Daí depois vocês, com essa cena que você escolheu, que você copiou a legenda e tudo, você grave a sua própria voz. Você grave essa cena num gravador e depois escute. Daí você vai dizendo assim, muitas pessoas não gostam de escutar a própria voz. Mas não há necessidade de você se preocupar com isso, porque ao ouvir você falando de inglês, você vai pensar que não é você, porque você fala em português. Então você vai pensar que não é você. Grave e depois escute. Você vai achar estranho, mas você vai entender muita coisa. Depois você pegue, escolha um personagem dessa cena que vai ser você e grave no gravador os outros personagens falando. Daí quando chegar a vez do seu personagem que você escolheu, você deixa um espaço na gravação, que é quando você vai falar. E aí você, depois de você ter gravado tudo, aí você bota o player do MP3 para tocar, e no momento em que dá um espaço em branco, é você que vai falar, porque não vai ter, o personagem que você escolheu não vai falar, é você que vai falar no lugar dele. Então você vai fazer como se estivesse você ouvindo. Você vai ouvir os outros falar e você vai falar como se estivesse participando de uma conversa gravada. Então, qual o objetivo desse exercício? O objetivo desse exercício é fazer você falar. Porque se você quiser aprender uma língua, você precisa conversar diariamente, todo dia com alguém. E não tem com quem você conversar aqui no Brasil. Com quem que você vai conversar? É muito difícil, principalmente na cidadezinha onde eu moro, ninguém fala inglês. E você começa a entender as pessoas falando, você começa a ficar com vontade de falar e não tem com quem falar. Aí quando eu tive essa ideia de fazer esse exercício,
eu ainda não tinha internet em casa. E eu também não tinha como escutar alguém falando de inglês. Hoje você, com a internet, você pode escutar as pessoas falando rádios internacionais, pode escutar rádios internacionais pela internet, filmes em inglês, tudo. Mas eu não tinha nem DVD no tempo, então nem filmes eu podia escutar. Então, daí eu tive a ideia de gravar minha própria voz para poder ouvir, que eu tinha que ouvir alguém falando. Foi aí que eu tive a ideia de gravar minha própria voz. E também não tinha como conversar, daí eu tive aquela ideia de gravar uma cena de um filme, gravar num MP3 e os outros assim, todos os personagens falando, mas na hora do personagem que eu escolhi falar, tinha que deixar um espaço em branco, daí depois ia botar o play para tocar, eu ouvia os outros falando normalmente, ia estar entendendo, porque eu estudei antes, foi uma conversa planejada. Aí, quando tiver esse espaço em branco, é eu que iria falar. Foi aí que eu tive essa ideia. Pessoal, eu vou ter que então agora desligar. Então era essa a dica de hoje. Eu não posso ultrapassar o vídeo com mais de 15 minutos. Então eu vou ter que encerrar o vídeo agora, ok? Até a próxima. Curtam e comentem. Qualquer coisa, deixe um comentário.